Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar os nossos estudos e vamos falar sobre oração e período, tá? No final eu vou colocar a diferença de frase, oração e período para vocês entenderem, certo? Então vamos lá. Então olha só, uma oração é uma frase, tá? Que ela roda em torno de um verbo. A gente já estudou verbo, então fica muito mais tranquilo. Ou de uma locução verbal, também pode, tá bom? Olha o que eu coloquei aí para vocês. Oração é uma frase ou parte de uma frase que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Olha o exemplo aí que eu botei para vocês. Daniel estudou para a prova, tá? Repare que o verbo eu grifei de verde, estudou, certo? E tudo que eu digo sobre Daniel gira em torno do verbo. Quem estudou? Daniel. Estudou o quê? Para a prova. Tudo gira em torno do verbo, tá? Todas essas palavras aí. O verbo, eu já falei para vocês que o verbo é a parte mais importante da oração, porque a gente vai contar o número de orações pelo número de verbos, tá? Então vamos lá que a gente vai ver em seguida, tá? Mas vamos ver agora o que é período. Período é a frase verbal que se estrutura em torno de um ou mais verbos, possui sentido completo e termina com sinal de pontuação. O período pode ser constituído de uma ou mais orações, ou seja, o período está até englobando aí as orações. A oração está aqui, o período está em volta dela, tá? Então, a gente vai contar o número de orações pelo número de verbos. E olha só, o período são frases, né? Vamos dizer assim, eu vou falar bem no popular, tá? São frases com verbos e a gente vai contar o número de períodos que nós temos pela quantidade de verbos, tá? Por isso que pode ter um ou mais verbos. Então, olha só o exemplo aí. A filha arrumou o quarto e encontrou roupas antigas. Nós temos o primeiro verbo que é arrumou e temos o segundo verbo que é encontrou. Ou seja, dois verbos. Então, nós temos quantas orações? Duas orações, certo? Olha só, eu disse que o período engloba as orações, né? Então, nós temos o período simples e o período composto. Olha só, o período simples, ele é formado por uma única oração. Como é que eu sei que é oração? Contando pelo número de verbos. Na frase, Daniel estudou para a prova, lembra que eu falei que só tenho um verbo? Ou seja, só tenho uma oração. Então, ele vai ser, sim, período simples. Um verbo, uma oração, período simples, tá? Agora, repare, o período composto, ele é formado por mais de uma oração. Ou seja, quantos verbos? 2 ou mais verbos, tá? Então, olha só, na frase, a filha arrumou o quarto e encontrou roupas antigas. Nós temos quantos verbos? 2 verbos, arrumou e encontrou. E quantas orações eu tenho? Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações, tá bom? Se tiver 3, eu vou ter 3 orações também, tá? Olha só, o que eu aconselho para vocês? Bateu o olho numa frase, identifica quantos verbos nós temos, que aí nós vamos saber quantas orações nós temos, tá? Se nós tivermos um único verbo, nós temos período simples. Se tivermos 2 ou mais verbos, período composto, tá bom? Aqui no final eu coloquei exatamente um resuminho, tá? Para vocês saberem o que é cada termo desse? Frase, oração e período. Frase a gente já viu, né? Que é todo enunciado, sentido completo, com ou sem verbo, tá? Então, por exemplo, fogo, você não tem verbo, mas você entende que, uau, fogo, se alguém gritar, você entende que tá pegando fogo. Estou em casa, temos aí o verbo estar, certo? Também temos entendimento completo. Agora, olha a oração. A oração é todo enunciado de sentido completo ou não que possua verbo, tá? E aí, a oração ela vai girar em torno do verbo, tá? Olha só, Maurício chamou o amigo. Um verbo, uma oração, tá? O chamou.
Ele pediu que colaborássemos. Temos dois verbos, o pediu e o colaborássemos, tá? Então, dois verbos, duas orações. Então, logicamente, nós temos o período, que é o conjunto de orações. Lembra que eu falei que o período ele está abrangendo as orações? Ou seja, o período é o quê? Um conjunto de orações. Fizemos o serviço, temos apenas um verbo, então nós falamos que é um período simples. Estudei e fui para a escola, temos dois verbos, estudei e fui. Então, é período composto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, volte, reveja e faça as anotações necessárias no seu caderno para facilitar aí a consulta quando você tiver alguma dúvida, tá bom? Um super beijo e até a próxima aula. Tchau!